Antes de começar o programa e a gente dar uma análise, acho que o pontapé inicial para a gente contextualizar também, né, seria essa mensagem do Danilo SCCP. Impressionante como a gente prefere jogar o Mundial Sub-20 sem 9 do que levar a Johnson. E perdemos por falta de eficiência. A menina decide. Está para o feminino, como o Hendrick está para o masculino. Tem minhas dúvidas, mas é de se pensar, não é um absurdo que você falou, não. No entanto, já vou deixar essa pergunta, e aí isso serve de condutor para a gente analisar também o jogo, porque dá um contexto. Fez errado Jonas em não ter levado a Johnson? Começando com a Amanda? Não acho que o Jonas errou. Eu entendo os pedidos pela Johnson, porque é uma atacante fazedora de gols, nata, uma finalizadora nata, e a gente percebe isso no Sub-17. Tivemos aí uma boa amostragem dela no Sul-Americano, Sub-17, no início do ano. Mas é uma jogadora que tem pouquíssimos jogos na temporada. Por quê? Porque a equipe que ela defende, que é o Toledo, ele tem apenas uma competição no seu calendário, que é o Brasileirão A3. Se a gente for analisar o calendário da CBF, nós tivemos muitos problemas nessa temporada. Chegou um momento ali que a gente não sabia quando ia começar o Brasileirão A2, o Brasileirão A3, a competição foi adiada, tivemos aí muitas dúvidas, e é um calendário muito curto. Toledo jogou pouquíssimos jogos na A3 e a Johnson, consequentemente, fez pouquíssimos jogos no ano. Então, ela não teve a sequência, por exemplo, que outras jogadoras da seleção tiveram. Por quê? Porque essas atletas, elas têm os jogos dos seus clubes, mas também, por exemplo, de um sub-18, de um sub-20, porque o Toledo não tem essa categoria. Então, a Johnson não jogou, por exemplo, o Brasileirão sub-20, como atletas do São Paulo jogaram, atletas da Ferroviária jogaram. Então, o calendário dela é muito curto. E eu acho que isso, para sub-17, que é a categoria dela, ok, ainda. Mas para mudar uma categoria para o sub-20, acredito eu que o Jonas Urias tenha avaliado essa questão. Será que ela está pronta para isso? Será que a gente vai conseguir fazer essa mudança, a parte física, a questão física? Eu fiz a entrevista, né, com a Simone Jatobá, tá no YouTube do PFF, tem aí na descrição o link, eu acho que foi um papo bem legal, e eu cheguei a perguntar para a Simone sobre a Johnson, sobre essa questão do Toledo, de poucos jogos, e uma coisa interessante que ela me falou também, em várias convocações, a Johnson não chegou com a condição física ideal para a seleção brasileira. Questão de ritmo, às vezes chegava com pequenas lesões. Então, isso tudo faz Hoje mesmo a muita gente viu um pouco diferença. disso, né, Amanda? A Johnson sofreu muito no segundo tempo, a parte Sim. física. Ela caiu umas três vezes. Eu até achei que ela não ia conseguir terminar o jogo, que a substituição para a entrada da Raíssa ia acontecer antes, acabou acontecendo só no finalzinho, mas ela sentiu muito a parte física no final. Então, assim, eu entendo o Jonas não ter levado a Johnson. Não acho que ele cometeu um erro. Também não acho que ele cometeria um erro caso ele tivesse levado ela para algum treinamento, alguma convocação. Entendo isso. E a seleção brasileira, sub-20, ela tinha uma 9 no Mundial. A Priscila era uma 9, era uma camisa 9, é uma centroavante. Na convocação inicial também tinha outra atacante, a Gil Queiroz, cortada, e a opção pela Mileninha. Então a gente tinha essas peças, lógico, características diferentes. A Johnson é uma 9 de área, a Priscila é uma 9 que ocupa a área, mas que também sai mais. Só que, como eu falei, eu entendo. E outra coisa, essa parte da eficiência também, a gente viu a Johnson perdendo muitos gols hoje. Ela não está pronta. Ela é uma finalizadora nata, ela se posiciona muito bem, ela gera oportunidades para as companheiras, saindo bem na área, a gente conseguiu ver muito bem isso, ela ataca bem espaço, mas ela também comete os seus erros, né? Ela perdeu algumas chances hoje na cara do gol também.
Então, Erro de eu fundamento, entendo. né? Eu entendo, isso faz parte do processo. Entenderia se ele tivesse levado para alguma convocação e também entendo não ter convocado ela. Eu, assim, sinceramente, eu acho que a Aline tem mais a ver com isso que o Duga disse do que a própria Johnson. Eu acho que a Johnson é um potencial enorme, né? Tem um teto gigantesco, assim como a Aline também, né? Mas eu vejo a Aline um pouco mais avançada nesse aspecto, porque fisicamente, por exemplo, e até a Thaís coloca aqui, né? A Aline Gomes, por exemplo, também estava cansada, mas não precisou de atendimento nenhuma vez. Acho que é uma diferença, é até de lastro também, né? Porque a Aline, ela disputou base, campeonato de base pela Ferroviária, campeonato principal pela Ferroviária, Sul-Americano Sub-17, Mundial Sub-20, Mundial Sub-17 e por aí vai. Luiz, queria a sua opinião também sobre isso, né? Sobre a Johnson. E aí, só para dar um paralelo também, a Aline, ela está um passo além da Johnson nesse aspecto? Você acha isso também? Enfim, o que você acha sobre essa informação que a gente estava falando agora? Sobre a questão da Johnson no Mundial ter sido levado ou não para o Mundial Sub-20, eu vou na mesma linha da Amanda. Eu acredito que essa questão do nível competitivo, do calendário, dessa amostragem de jogos menor, desse contexto competitivo diferente, pesa muito nesse sentido. Então, não acho que o Jonas tenha errado em não levá-la para o Mundial Sub-20, até porque se a gente pegar as jogadoras mais jovens aí, ou que teriam idade abaixo, que foram para o Mundial Sub-20, a Dudinha, a Aline Gomes, a própria Priscila, que também é muito jovem, são jogadoras que já estão integrando elencos profissionais das suas equipes em A1 do Brasileirão Feminino. Então, além de disputarem as competições de base no calendário maior, de terem mais jogos disputados para se observar, elas também têm essa experiência ali, querendo ou não, o treinamento no dia a dia, estar ali integrado no elenco profissional, treinar no nível diferente faz diferença também, não só na parte física, mas dentro do jogo. Então, isso eu acredito que tenha sido determinante, além do fato de que o Jonas tinha um grupo ali dele meio que fechado, um grupo Sim. que ele já tinha confiança e nas características também a gente viu muitas variações dentro do Mundial Sub-20, inclusive várias delas sem uma centroavante fixa, então com os jogadores se movimentando muito ali no setor ofensivo. E acredito que esse fator também de pensar em quais jogadoras atenderiam a essas variações, as características que ele tinha em mente, também foi um fator que pesou nesse sentido. Então eu entendo perfeitamente a decisão dele não levar a Johnson, e não condeno isso, não acho que ele errou. E também se tivesse levado, eu entenderia, porque é uma jogadora ali que diferenciada, né? Diferenciada, e para uma característica diferente das que estavam ali no grupo, poderia fazer diferença ou ser uma opção, ainda que não fosse titular, mas ainda é uma jogadora que precisa evoluir, precisa amadurecer em algumas questões. E aí a gente entra no que você citou, Rafa, sobre a Aline Gomes. Eu acho que ela já está em um estágio ali mais avançado, nitidamente. A gente foi pensar que ela estava em 2021 estreando no profissional ali no Ferroviária e Santos e marcando Sim. gol no mata-mata de Brasileirão Feminino. Ela já tem uma experiência muito maior, e também está a vejo mais preparada, não só em questão de pressão, de lidar com pressão, de ser decisiva, mas também na questão técnica. É uma jogadora mais pronta do que a Johnson, e vejo ali um potencial ali assim, são duas jogadoras acima da média, fora da curva, mas vejo a Aline um pouco à frente para o que pode atingir no teto dela, mas são muito jovens e vão oscilar, é muito difícil fazer essa projeção agora do que vão se tornar, e vários fatores influenciam, mas eu vejo a
Aline uma jogadora hoje mais pronta do que a John.